Senhoras e senhores, como prometido, vamos lá. Aula de História, primeiro ano do ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre as civilizações clássicas aí da Idade Antiga. Especificamente Grécia e Roma, beleza? Prometi para vocês que eu ia fazer uma aula resumo, então eu não vou abordar toda a cronologia histórica, tá? Mas para situar, a Grécia é um país que hoje fica ali na Europa, na costa do mar Mediterrâneo, do ladinho ali da Itália, e a civilização grega começou a se desenvolver por volta de 2000 a.C., o que nos dá aí um prazo de hoje em dia de mais ou menos 4.000 anos atrás, tá certo? Poucos estavam nessa parada, faz tempo que começou, não é isso? É. Então vamos começar lá de trás para entender um pouquinho como é que funciona. Primeiro, as cidades que se desenvolveram na Grécia, elas não faziam parte de um país no modelo que a gente tem hoje, tá? O país, como a gente entende hoje, uma nação, ela é composta por cultura, língua, hábitos, questão econômica, questão militar e assim por diante. Lá na Grécia Antiga, que rolava que cada cidade tinha sua forma de governo, seu modelo econômico, e eles tinham independência. Cada cidade era independente uma da outra, tá? Eram chamadas cidades-estado. E como que a gente pode dizer então que todas faziam parte da civilização grega? Principalmente porque elas tinham a mesma língua e os mesmos costumes, a mesma cultura, tá? A religião era a mesma e assim por diante. Mas falando de tudo isso, não é onde eu quero chegar de imediato. A gente precisa saber algumas coisas básicas antes de entrar nos conceitos que eu quero passar para vocês. A gente tem dois modelos de cidades na Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Vou começar falando de Esparta. Esparta era uma cidade-estado que basicamente tinha toda a sua estrutura voltada para a questão militar. Então Esparta, toda a sociedade era organizada em cima do exército. A criança com 7 anos era retirada da família, era mandada para o treinamento militar, onde ela ficava até os 18 anos. A partir dos 18 anos ela era incorporada no corpo hoplita. Quem, Gustavo? Sua mãe? Não, calma. Corpo hoplita é o exército espartano. E ela tinha que ficar no exército espartano dos 18 até os seus 30 e tantos anos para poder ter direitos civis. O que são direitos civis? Direito civil é você ser reconhecido perante o governo enquanto cidadão. Você poder votar, ter opinião, participar da vida pública da cidade. Já em Atenas o negócio era um pouquinho diferente, tá legal? Em Atenas a gente tem um negócio que eu acho que vocês já ouviram falar, que é chamado democracia. E a palavra democracia ela vem do grego antigo, dividida em duas palavras, demos e crácia. Demos, povo, crácia, governo. Então, juntando as duas palavras, governo do povo. Tá legal? Pô, mas que conceito bacana, muito lindo. Então, todo o poder emana do povo, está na nossa Constituição aqui no Brasil, no ano de 2020, tá? Você pegar a Constituição, tá lá, que todo o poder emana do povo. Mas não é bem assim, né? Vamos pegar lá na Grécia Antiga. Como é que funcionava? Como a cidade de Atenas não era uma Campinas com 1.200.000 habitantes, dava para cada cidadão de Atenas chegar e dar a sua opinião. Então tinha uma parte mais alta da cidade, chamada Acrópole, aonde ficava o centro da cidade. Como se fosse a nossa 13 de maio, ô glória! Coisa maravilhosa, o calçadão. E a galera fazia o quê? Tinha alguma dúvida, tinha alguma questão para ser decidida pelos cidadãos de Atenas, todo mundo fazia uma filinha, subia na Acrópole da cidade, tinha um vaso grandão assim de cada lado, e cada um ia lá, punha uma pedrinha em cada vaso, quem era cidadão. E guardem essa palavra cidadão, porque ela tem peso, galera. Cidadão não é qualquer um, presta atenção. Cada um ia lá, punha a pedrinha no vaso, um vaso era assim, outro vaso era não. Isso é o conceito básico de democracia. Ou seja, é o cidadão indo lá e decidindo o que ele quer, o que ele não quer. Fechou? Entenderam? Essa ideia maravilhosa dos gregos funciona até hoje. Só que tem algumas mudanças. A gente vai chegar lá quando a gente falar de Roma. Aguenta aí. Por que eu falei para guardar a ideia de cidadão? Porque numa sociedade nem todo mundo é cidadão. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, só era cidadão quem era maior de 18 anos, do sexo masculino e
grego de nascença, filho de pai e mãe ateniense, grego, tá? Se você fosse de outra cidade ou estrangeiro de outra região, você não tinha direito a voto. Mulher não votava, menor de 18 não votava e assim por diante. Então, a democracia é o governo de todos? Pausa estratégica, para e pensa. Nem sempre é assim, tá? E no decorrer do tempo isso foi mudando. Mas o conceito de cidadania ele permanece até hoje mais ou menos inalterado, mais ou menos como ele era. Porque o conceito de cidadão é você ter direitos e deveres perante o Estado. Direitos e deveres perante o governo do país que você é cidadão, tá? Então hoje, quando a gente nasce aqui no Brasil, por exemplo, a partir do momento que seu registro foi feito no cartório, você passa a ser cidadão brasileiro. Você tem direitos e deveres perante aquela sociedade. Você tem direito à saúde, à educação, mas tem o dever de pagar seus impostos, de cumprir com as suas obrigações perante aquela sociedade que ele governa aquele país. Beleza? Então vamos lá. Grécia Antiga repassando. Dois modelos praticamente de cidade-estado. Cidade-estado porque cada estado tinha sua independência. Temos Atenas e Esparta. Atenas democrática, Esparta militarista. No modelo ateniense a gente tem conceito de cidadania, conceito de democracia. Democracia, governo do povo, participação direta e conceito de cidadania, você ser reconhecido perante o Estado como cidadão, como pessoa com direitos e deveres. Beleza? Vamos então agora para a segunda parte da nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre Roma. Roma, todo mundo sabe, é uma cidade hoje que fica na Península Itálica, que é um centro extremamente visitado no mundo todo, é um centro turístico. Se eu falar de Coliseu, todo mundo vai lembrar. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Quem não conhece o Coliseu em Roma, ele é feito no modelo de um estádio de futebol. E esse modelo de estádio de futebol que a gente tem hoje é baseado no Coliseu romano. Oh, que bacana, tá vendo? Então, quer dizer, hoje em dia a gente pode ter ali um pouquinho da sensação que os romanos tinham quando participavam dos jogos no Coliseu. E eu já falo disso de novo. Vamos lá. Roma era uma cidade italiana, uma cidade na Península Itálica. Essa cidade começa a crescer, se expandir e conquistar outros territórios. A partir daí, Roma se torna um império. Eu não vou entrar em detalhe de imperador, período de reis, período da República, eu vou falar já já. Porque Roma é dividido em período monárquico, republicano e período do império, tá? Então, vou falar dessa divisão já já. Mas Roma ficou tão grande, que ela chegou desde o que hoje é Portugal e Espanha, até a divisa ali na Ásia, com países que hoje são do Oriente Médio e assim por diante, tá? Até o que hoje é Israel, Palestina e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou falar com vocês sobre Roma? Sempre lembrando que eu não estou abordando todos os assuntos relacionados. É um resumo da matéria. Então de Roma, o que a gente pode falar? Roma passou por um período onde tinham reis, que ainda estava restrito ali à Península Itálica. Quando Roma começa a crescer e expandir, vai surgir um modelo de governo que é a base da sociedade ocidental. Falando em sociedade ocidental, a gente tem todos esses modelos, pegando desde a América do Norte, Europa, aqui a maioria dos países da América Central e do Sul, países da África, da Ásia. Do que eu estou falando? Do modelo republicano. O que é a república? Partindo do latim, da língua, da etimologia da palavra, você tem a palavra composta em duas palavras. A res pública, que significa a coisa pública, ou seja, o que é de todos. O que isso quer dizer? É um avanço da democracia. Porque você consegue ir para a democracia direta, cada um dá a sua opinião, num grupo pequeno de pessoas. Quando o grupo é muito maior, não dá para cada um ir lá e dar a opinião dele. Então a cada decisão tem que ser tomada. Então o que você faz? Você pega, põe todo mundo que é cidadão, ele vai lá, vota e elege um representante para que esse representante exerça a vontade de quem votou nele. Então presta atenção. Quem é eleito não tem vontade própria, ele tem pautas a defender. Ele tem que defender as ideias das pessoas que votaram nele para que ele represente essas ideias e ele faça valer o direito dessas pessoas.
Isso é a república. É uma democracia indireta, onde as pessoas votam e elegem representantes para que as representem nas decisões que têm que ser tomadas no país. E Roma traz isso pra gente, porque eles adotavam o modelo grego de democracia. Só que a coisa cresceu muito. E aí eles precisaram inventar um novo modelo. E aí entra a república. Tá legal? Então Roma, é importante vocês guardarem essa questão da república, que é o modelo de governo que a gente tem até hoje no país, tá? É importante saber da questão da expansão imperial, que a partir do momento que Roma cresce num ponto, o modelo republicano deixa de existir, e aí você tem com Júlio César, que não foi o primeiro imperador, tá? Mas ele deu o primeiro passo, o Júlio César, que era um general romano, para que virasse um império, e a partir do momento que vira um império, é uma espécie de monarquia, só que em vez de rei se chama imperador, e Roma conquista praticamente todo mundo conhecido, levando a cultura greco-romana para todo o Ocidente e até o Oriente, servindo de base para a construção da sociedade moderna ocidental que nós temos hoje. Como eu disse, é um resumo, não abordei todos os assuntos específicos de cada civilização. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sou o professor Gustavo Merlo. Se inscreve no canal, entendeu? E gostaram da ideia? A gente se vê logo mais. Vão ter outros. Valeu, galera. 1, 2, 3. Que bom viver, como é bom sonhar. O que ficou pra trás passou e eu não voltei. Foi até melhor de pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar, não tanta resposta. Mas a vida cobra sério, realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Eu espero te encontrar uma bem melhor. Cada um tem seu caminho e eu sei que foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, quero não desistir. Para o Pai como é bom ter com quem se orgulhar. A vida passa, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé eu volto até sonhar. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o seu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, é a paz de Deus, sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, é a paz de Deus em nossa casa. O amor é assim, é a paz de Deus, nunca acaba. Nossos filhos, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Eu descobri que azul é cor da parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como vocês e eu.